Olá, eu sou a Miriam Sabjali, bem-vindos ao Leituras, um programa que visa democratizar a lei, torná-la mais aberta, acessível e compreensível para todos. No primeiro episódio vamos falar sobre discriminação racial e discurso de ódio, e em particular sobre que proteção legal existe para as vítimas deste tipo de violência. A discriminação racial surge explicitamente no Código Penal em algumas normas. Em primeiro lugar, no artigo 240, cuja epígrafe é discriminação e incitamento ao ódio e à violência, sobre o qual falaremos daqui a pouco, e também como circunstância agravante de outros tipos de crime, ou seja, o ódio racial ou o ódio gerado pela origem étnica ou nacional ou pela cor de pele de uma determinada pessoa pode ser uma circunstância agravante de crimes como o homicídio e a ofensa à integridade física. Desde 2015, que o legislador optou também por incluir o ódio racial como circunstância agravante para outros tipos de crime, como é o caso da ameaça, da coação, do casamento forçado ou da perseguição. Os crimes de difamação e injúria não prevêem qualquer agravante para o ódio racial. O crime de injúria racial não existe no ordenamento jurídico português, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Código Penal brasileiro. Ou seja, para que a injúria racial seja enquadrada no Código Penal, podemos olhar ao artigo 240 do Código Penal, que falámos há pouco, que se refere à discriminação e ao incitamento ao ódio e à violência. No entanto, para que a injúria racial seja crime com base neste artigo do Código Penal, é necessário que a conduta tenha sido tomada publicamente através de um meio apto à divulgação. Assim se exclui desta norma qualquer conduta que tenha ocorrido entre agressor e vítima, mesmo publicamente, mas que não tenha ocorrido num meio destinado à divulgação, por exemplo, a comunicação social, o que significa que a injúria racial só pode ser considerada no Código Penal português em termos muito limitados. A primeira condenação por discriminação racial ocorreu em 2002, quando um presidente de uma junta de freguesia foi condenado por difamar um determinado grupo de pessoas em reunião pública através de meios destinados à divulgação, ou seja, através da comunicação social. Mas esta decisão foi uma decisão paradigmática e excepcional. Desde então, as condenações pelo artigo 240 do Código Penal são praticamente inexistentes. Entre 2007 e 2019, existiram apenas 13 condenações por discriminação racial. Mas estas condenações foram todas em 2008, quando o carinhosamente apelidado de ativista de extrema-direita Mário Machado foi condenado por este crime juntamente com vários arguidos. Até agora não existiram mais decisões de condenação com base neste crime. A jurista Teresa Pizarro Beleza explicou que os casos de discriminação racial ou terminaram em absolvição por falta de prova de intenção de incitar à discriminação ou acabam por dar aso à aplicação de uma pena meramente simbólica. Isto porque a intenção de incitar à discriminação é algo muito difícil de provar. Habitualmente implica provar o caráter racista de uma pessoa, o que é muito difícil. Mais recentemente, olhamos ao caso de Cláudia Simões. Cláudia Simões é uma mulher de 42 anos, mãe de 4, que nasceu em Angola e tem a nacionalidade portuguesa. Reside atualmente na Amadora. Em janeiro de 2020, Cláudia Simões terá sido violentamente agredida e injuriada por agentes da PSP. Este é um caso que demonstra as falhas e as insuficiências do artigo 240 do Código Penal. Mais de um ano depois do sucedido, o agente da PSP, Carlos Canha, foi acusado pelo Ministério Público da prática dos crimes de sequestro agravado, ofensa à integridade física agravada, injúria agravada e abuso de poder. Segundo a defesa, Cláudia Simões terá sido levada à esquadra do Casal de São Brás, da Rua Elias Garcia. Estava acompanhada do agente Carlos Canha, João Gouveia e Fernando Rodrigues, num trajeto de quase cerca de 3 km. Segundo a acusação, imediatamente após o veículo iniciar a sua marcha e aproveitando-se do facto de a ofendida se encontrar algemada e impossibilitada de resistir,
O agente Carlos Canha desferiu-lhe vários golpes na cara e dirigiu-lhe as seguintes expressões: Cláudia Simões disse que o arguido lhe bateu até lhe apetecer. À saída da viatura junto da esquadra, o arguido terá também dado um pontapé na testa da ofendida. Ainda assim, o procurador do Ministério Público responsável pelo caso, Hélder Cordeiro, disse que as condutas do agente Carlos Canha não eram suscetíveis de integrar o artigo 240 do Código Penal, que, como vimos, diz respeito à discriminação, ao incitamento ao ódio e à violência. Para que tal fosse possível, seria necessário que o agente Carlos Canha tivesse levado a cabo as condutas em público, através de escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de comunicação social, o que, como é evidente, não aconteceu. A ausência de acusação não é necessariamente responsabilidade do Ministério Público, mas sim o reflexo de uma lei insuficiente e com muitas falhas. O artigo 240 é uma norma que as populações racializadas têm ao seu dispor para que se possam defender, para que possam fazer valer a sua dignidade, a sua integridade moral, física e psíquica. É esse também o papel do direito: salvaguardar as comunidades mais vulneráveis, fazer com que estas tenham acesso a uma justiça real e efetiva, garantir a ordem e a paz social. Mas, como disse, é uma norma insuficiente e não contraria uma ideia base, que a violência racista em Portugal subsiste porque os seus autores passam impunes, são celebrados e até se sentam em bancadas parlamentares. Isto no país em que 52,9% dos portugueses, em comparação com a média europeia de 29,2%, consideram que há grupos étnicos que nasceram menos trabalhadores ou menos inteligentes que outros. 54,1% dos portugueses consideram que há culturas melhores que outras. Cerca de 64% dos portugueses manifestam alguma forma de racismo. Para além disso, as queixas por discriminação racial apresentadas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, ou CICDR, aumentaram em 50% em 2020 em comparação com o ano 2019. Ainda assim, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, explicou que estes números não são representativos e são conhecidas as baixas taxas de denúncia em Portugal. Mais recentemente, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Pessoas de Ascendência Africana revelou ficar surpreendido pela negação do racismo em Portugal, país que, dizem, assenta a sua identidade nacional numa herança colonial completamente romantizada. Para o Grupo de Trabalho pode ser surpreendente, mas não o será para qualquer pessoa racializada neste país. Segundo o relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância, de dia 2 de outubro de 2018, as normas que prevêem o agravamento de crimes como o homicídio ou a ofensa à integridade física por ódio racial são um bom exemplo daquilo que é preciso ser feito, no geral, para todos os crimes do Código Penal. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima aponta também que não existe uma norma geral que estipule que o motivo racista é uma circunstância agravante no cometimento de todos os crimes previstos no Código Penal. O artigo 71, número 2, a linha C, estabelece apenas que o Tribunal deve ter em conta os sentimentos que o agente tinha no momento de cometimento do crime. Mas este caminho nem sempre é utilizado e não refere expressamente a motivação por ódio e discriminação. Como lacuna, a APAV apontou 2 crimes, o crime de injúria e o crime de difamação. Era este o propósito do projeto de lei número 922 desta legislatura, apresentado pela deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Este projeto de lei visava a criação de uma norma geral no nosso Código Penal que permitisse o agravamento das penas de cada crime se eles tivessem sido cometidos com uma motivação discriminatória ou de ódio. Para além disso, o Governo já deu sinais, ainda que ténues, de que planeia alterar, em termos jurídicos, a forma como é encarada a violência racista em Portugal. Através do Plano Nacional contra o Racismo e Discriminação de 2021 a 2025, o Governo garantiu que iria alterar e rever os instrumentos jurídicos existentes para combater a discriminação racial, nomeadamente o artigo 240.
É imperativo que este trabalho continue na próxima legislatura. Um outro sinal positivo foi a criação, dentro da Lei do Orçamento de Estado para 2021, de um observatório independente para a monitorização do discurso de ódio, do racismo e da xenofobia, por proposta do Gabinete Parlamentar da deputada Joacine Catar Moreira. Este observatório, que se encontra agora no processo de ser implementado, poderá ser um instrumento muito poderoso no combate contra a violência racista em Portugal. É para nós óbvio que a manifestações de racismo devem ser correspondidas sanções proporcionais e eficazes, não só para punir um agente racista, mas também para dissuadir qualquer comportamento violento e baseado no ódio ou na discriminação. Para que a lei seja efetivamente um instrumento de luta contra qualquer forma de repressão, de assédio, de discriminação, ela tem de ser repensada, reescrita e reimaginada de forma a que reflita com exatidão os desafios que enfrentamos enquanto coletivo. Edificar uma sociedade justa, livre, empática e solidária, sem qualquer forma de discriminação racista, é um imperativo constitucional. E para isso continuaremos a lutar. Até ao próximo episódio.